Um massacre que chocou os Estados Unidos e o levou a ser o jovem mais temido na prisão. Hoje você irá conhecer o jovem mais temido na prisão. E prepare-se, pois seu crime irá te chocar. Começamos com Ethan Crumbley, um jovem de 15 anos que marcou para sempre a história da Oxford High School com um dos eventos mais trágicos que a instituição já presenciou. No fatídico dia 30 de novembro de 2021, ele entrou armado no colégio e abriu fogo contra seus colegas e professores, deixando um rastro de destruição e sofrimento que ninguém jamais esqueceria. O jovem utilizou uma pistola semiautomática de 9mm, adquirida por seu próprio pai dias antes do ataque. Quando percebeu que a arma havia desaparecido, o homem ligou desesperado para o serviço de emergência, relatando que sua pistola não estava mais onde deveria estar e que seu filho estava desaparecido. Enquanto isso, a escola se tornava palco de puro terror, com alunos e professores correndo em pânico, buscando qualquer refúgio para escapar dos disparos. As autoridades responderam rapidamente ao chamado e, em questão de minutos, chegaram ao local para socorrer as vítimas e conter a ameaça. A cena que encontraram era aterrorizante. Corpos caídos pelos corredores, gritos de desespero e um clima de medo absoluto. Apesar dos esforços para salvar os feridos, 3 estudantes morreram instantaneamente no local, enquanto um quarto lutou pela vida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ethan foi detido pouco tempo depois, sem oferecer resistência. Seus pais, James e Jennifer Crumbley, foram chamados imediatamente à delegacia, onde confrontaram a chocante realidade do que seu filho havia feito. Contudo, Ethan parecia alheio à gravidade da situação. Enquanto todos tentavam entender suas motivações, sua maior preocupação era apenas com seu gato, Dexter, nomeado em homenagem a um personagem de uma famosa série de televisão sobre um psicopata. A frieza do jovem deixou até mesmo seus pais perplexos. Ele não demonstrava remorso nem arrependimento pelo que havia feito. Diante da justiça, Ethan foi formalmente acusado de assassinato em primeiro grau e terrorismo, crimes que, se confirmados, o condenariam ao resto da vida atrás das grades. Durante seu julgamento, a acusação fez questão de enfatizar a brutalidade e a premeditação do ataque. Segundo os promotores, aquele era um dos processos mais importantes já julgados naquele tribunal, pois envolvia não apenas o destino do réu, mas também o impacto devastador que suas ações tiveram sobre diversas famílias e sobre toda a comunidade escolar. Provas apresentadas no tribunal revelaram um lado ainda mais perturbador de Ethan. Seu diário, apreendido pelas autoridades, continha descrições detalhadas de seus planos, além de uma lista de itens essenciais para a execução do massacre, como carregadores de munição, uma máscara e até uma faca. As anotações do jovem deixavam claro seu desejo de causar o maior número possível de vítimas. "Quero protagonizar o maior tiroteio escolar da história de Michigan", escreveu ele. Entre seus objetivos macabros, mencionou que sua primeira vítima deveria ser uma garota bonita e promissora, pois queria que ela sofresse tanto quanto ele acreditava estar sofrendo. Em outras páginas, Ethan detalhava seu desejo de ver os pais das vítimas atormentados pela dor da perda. "Quero que eles chorem, que sintam uma tristeza tão profunda que prefiram a morte", escreveu o adolescente. Além disso, investigações revelaram que Ethan já havia planejado outros crimes antes do ataque à escola. Em um de seus escritos, ele descrevia um plano sinistro para sequestrar e matar uma vizinha, com riqueza de detalhes sobre como invadir sua casa à noite, raptá-la e mantê-la presa em seu porão, onde pretendia torturá-la antes de assassiná-la.
Felizmente, esse plano nunca foi colocado em prática, pois um amigo interveio e conseguiu impedir que ele seguisse adiante com suas intenções. No entanto, apenas uma semana antes do massacre, Ethan realizou diversas pesquisas na internet sobre punições criminais em Michigan, incluindo buscas sobre a pior sentença de prisão possível para um menor de idade. No dia anterior ao ataque, o adolescente gravou um vídeo registrando seus pensamentos e intenções. Meu nome é Ethan, tenho 15 anos e amanhã vou para a escola, armado. Atirarei em todos que cruzarem o meu caminho. Quero que o corredor fique repleto de corpos. Vou atrás de quem tentar se esconder. Eles precisam aprender uma lição, afirmou no registro. Durante o julgamento, o promotor apresentou essas evidências como prova da premeditação do crime, reforçando a ideia de que Ethan não agiu por impulso, mas sim com plena consciência e planejamento meticuloso. Entre as testemunhas que prestaram depoimento, estava uma diretora da escola, que emocionou o tribunal ao relatar seus esforços desesperados para salvar uma das vítimas. Eu vi o estrago que a bala causou. O buraco na parte de trás da cabeça do garoto era visível. Eu tentei sentir seu pulso, mas no fundo, eu já sabia que ele não tinha mais chances, contou ela, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, na prisão, Ethan apresentava episódios de colapsos psicológicos, alternando entre momentos de extrema frieza e acessos de desespero. Em uma ocasião, foi ouvido gritando e pedindo ajuda, enquanto em outra, chorava e implorava para que Deus o perdoasse pelo que havia feito. Especialistas em saúde mental foram chamados para avaliar seu estado psicológico. Um deles afirmou que Ethan sofria de psicose e que sua percepção da realidade estava profundamente distorcida. Contudo, muitos acreditavam que essa era apenas uma tentativa desesperada de evitar uma condenação severa. Durante o julgamento, alguns ex-colegas de escola testemunharam que Ethan era frequentemente alvo de bullying e rejeição, o que poderia ter contribuído para sua raiva e desejo de vingança. Ele era um garoto quieto, sofria provocações, mas ninguém imaginava que ele chegaria a esse ponto, relatou um estudante. Apesar de inicialmente ter alegado insanidade, Ethan acabou confessando sua culpa e assumiu a responsabilidade pelos assassinatos. No tribunal, ouviu o depoimento dos familiares das vítimas, que expressaram sua dor e indignação. Não desejo a morte para você. Isso seria um castigo muito fácil. Quero que você viva todos os dias atormentado pelos gritos das pessoas que você matou, disse um dos parentes. A mãe de outra vítima foi ainda mais incisiva e declarou que desejava para ele uma punição ainda pior que a morte. Já o pai de uma das vítimas fez um apelo direto ao juiz. Este indivíduo nunca pode voltar a viver em sociedade. Ele destruiu vidas e deve passar o resto da sua vida apodrecendo na prisão. Quando chegou sua vez de falar, Ethan tentou pedir desculpas. Não posso mudar o que fiz, mas quero tentar ajudar outras pessoas no futuro, disse, tentando demonstrar algum arrependimento. No entanto, suas palavras não foram suficientes para comover o tribunal. O juiz, ao anunciar a sentença, destacou que o crime havia sido meticulosamente planejado e que não havia espaço para a clemência. Ethan Crumbley foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, além de mais 24 anos adicionais de reclusão. A repercussão do caso não se limitou apenas ao jovem assassino. Seus pais, James e Jennifer Crumbley, também foram processados e condenados por homicídio culposo. As investigações revelaram que eles negligenciaram sinais claros do comportamento perturbador do filho e não tomaram medidas para impedir a tragédia. Ethan
Havia contado ao pai que queria uma arma e James, sem hesitar, comprou a pistola para ele, utilizando o dinheiro que o próprio filho lhe entregou. Além disso, câmeras de segurança mostraram Jennifer acompanhando Ethan em um campo de tiro, poucos dias antes do massacre, onde ele praticava disparos com a arma que usaria no crime. Após o ataque, os pais tentaram fugir e se esconderam na loja de um amigo, mas foram localizados e presos por uma equipe da SWAT em Detroit. O caso marcou a história dos Estados Unidos, sendo a primeira vez que pais foram criminalmente responsabilizados pelo massacre escolar cometido por um filho, enquanto James e Jennifer cumprem penas de 10 anos de prisão. Ethan Crumbley passará o resto da vida atrás das grades, sem qualquer possibilidade de um dia recuperar sua liberdade. Entretanto, seu caso não se compara a Sky Bush. Sky Bush, um jovem de 19 anos, tornou-se o centro das atenções ao enfrentar julgamento por um ataque a tiros em uma escola na Flórida, ocorrido em 20 de abril de 2018. O incidente aconteceu apenas 2 meses após o trágico massacre na Parkland High School, onde 17 pessoas perderam a vida. As câmeras de segurança da Forest High School registraram o momento em que Bush, um ex-aluno da instituição, entrou no local carregando uma mochila azul e um estojo de violão preto, sem levantar suspeitas. Porém, o estojo não continha um instrumento musical. Dentro dele, Bush escondia uma espingarda enquanto sua mochila carregava um colete tático, luvas e diversos cartuchos. Determinado a levar adiante seu plano, ele entrou no banheiro masculino, preparou a arma e vestiu o equipamento de proteção. Com tudo pronto, seguiu em direção à sala de aula 212 e disparou contra a porta. Um dos tiros atingiu um estudante que estava do outro lado, causando pânico entre alunos e professores. A chegada rápida da polícia foi crucial. Quando os agentes entraram na escola, encontraram o aluno ferido deitado sobre cadeiras improvisadas como maca. A confusão era total e Bush não estava à vista. As autoridades imediatamente ordenaram o fechamento do local para impedir qualquer tentativa de fuga. Durante a busca, um dos policiais recebeu a informação de que o suspeito havia sido localizado no fim do corredor, dentro de uma sala de aula. Os agentes correram até o local e se depararam com uma cena inesperada. Bush estava sentado calmamente em uma cadeira, aguardando para se entregar. Ao ser abordado, ele obedeceu às ordens sem resistir, colocando as mãos para trás enquanto os oficiais o algemavam. Entretanto, sua tentativa de justificar o ataque surpreendeu ainda mais os investigadores. "Me desculpe, senhor, eu não fui criado por pessoas normais", afirmou. E prosseguiu. "Tem muita violência ao meu redor. Eu simplesmente não sinto nada às vezes. É difícil explicar porque ninguém acredita em mim." Durante os interrogatórios, Bush revelou que sua família tinha um longo histórico de doenças mentais. "Todos na minha família são bipolares ou esquizofrênicos", declarou. Quando questionado se ele mesmo possuía algum diagnóstico, respondeu que havia sido avaliado em um hospital. Mas os médicos disseram que ele estava bem. As autoridades, no entanto, não consideraram sua justificativa suficiente para atenuar as graves acusações que enfrentava. Ele foi formalmente indiciado por disparo de arma de fogo em propriedade escolar, posse ilegal de arma de fogo de cano curto e invasão armada de uma instituição. Após sua prisão, Bush concedeu uma entrevista onde tentou explicar suas motivações. Segundo ele, sua intenção não estava relacionada a problemas psiquiátricos, mas sim ao ambiente violento em que cresceu. "Não tem a ver com alguma doença mental. Eu simplesmente vivi cercado de coisas que uma criança não deveria ver.
Minha primeira memória é de violência e conflito, relatou. Contudo, ele também demonstrou arrependimento pelo ocorrido. Em suas palavras, eu senti remorso. Por isso larguei a arma. Eu poderia ter continuado. Não havia nenhum policial lá. A premeditação de seus atos se tornou ainda mais evidente quando Busham pediu às autoridades para ser colocado em confinamento solitário. Eu queria ser isolado, não por punição, mas para garantir que eu não machucasse mais ninguém, confessou. No tribunal, ele optou por não contestar as acusações. Como resultado, foi sentenciado a 30 anos de prisão pela tentativa de tirar a vida de um estudante dentro da escola. Um desfecho que marcou mais um capítulo trágico na história de ataques escolares nos Estados Unidos. E se você está assistindo até aqui, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E agora, o caso mais chocante desta lista. Philip Chisholm. Philip Chisholm estava sendo julgado por um dos crimes mais brutais registrados em Massachusetts. O jovem de 14 anos chocou o país ao cometer um assassinato cruel contra sua professora de matemática, Colleen Ritzer, dentro da escola de ensino médio de Danvers, em 2013. O ataque foi repentino, violento e sem qualquer justificativa aparente. Câmeras de segurança da escola registraram Colleen Ritzer caminhando pelo corredor em direção ao banheiro feminino, sem perceber que estava sendo seguida por Chisholm. Ele se aproximou silenciosamente, calçando luvas no caminho, e entrou no banheiro logo atrás dela. Minutos depois, as imagens mostraram o jovem saindo às pressas e retornando com uma grande lixeira de reciclagem. Com o rosto coberto, ele arrastou a lixeira pelo corredor e para fora do prédio. A investigação revelou detalhes estarrecedores. Chisholm atacou sua professora com extrema brutalidade, utilizando um estilete para esfaqueá-la várias vezes. Ele roubou o cartão de crédito e as chaves da vítima e, poucas horas depois do crime, foi a um cinema assistir a um filme, usando o cartão roubado para comprar o ingresso. Seu comportamento frio e calculista chocou as autoridades. Por volta da meia-noite, a polícia encontrou Chisholm caminhando pela Rota 1. Ao ser questionado sobre o paradeiro de Colleen Ritzer, ele respondeu de maneira inquietante. Ela está enterrada na floresta. Quando os policiais perguntaram se poderiam ajudá-la, ele simplesmente disse não. O corpo da professora foi localizado a poucos metros da escola, em meio às árvores, em uma cena perturbadora. Ao revistar o suspeito, os oficiais encontraram a arma do crime ainda coberta de sangue no bolso de seu casaco. No tribunal, os promotores apresentaram evidências contundentes. Gravações revelaram que Chisholm confessou o assassinato enquanto estava sob custódia. Ele descreveu como havia imobilizado a vítima com um golpe de karatê no pescoço, a arrastado e, sem hesitação, cortado sua garganta com o estilete. Para piorar, ele forneceu um mapa para os investigadores, indicando onde havia abandonado o corpo de sua professora. A defesa argumentou que o jovem sofria de um grave transtorno psicótico desde os 10 anos de idade e que sua doença mental poderia explicar suas ações. No entanto, a promotoria refutou essa tese, alegando que Chisholm havia premeditado o crime. Ele levou consigo luvas, uma máscara e uma arma, sugerindo que tudo foi planejado com antecedência. Após analisar todas as provas, o júri não teve dúvidas e condenou Philip Chisholm por homicídio de primeiro grau, agressão e roubo à mão armada. O juiz David Lowy enfatizou a brutalidade do crime, descrevendo como Chisholm não apenas assassinou Colleen Ritzer no banheiro, mas também a arrastou para a floresta, onde violou seu corpo de maneira grotesca. A sentença foi clara.
prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. No entanto, mesmo enquanto aguardava julgamento, Chisholm voltou a atacar. Em 2014, ele tentou assassinar uma funcionária do centro de detenção juvenil onde estava detido. Esse novo crime levou a outra condenação, somando mais 17 a 20 anos de prisão à sua pena original. Agora, com 25 anos, Philip Chisholm retornou ao tribunal em 2024 e se declarou culpado pelas novas acusações de tentativa de homicídio e sequestro. Enquanto alguns acreditam que a justiça foi feita, outros argumentam que as sentenças foram brandas demais para a gravidade de seus crimes. O caso de Philip Chisholm continua sendo um dos mais impactantes da história criminal dos Estados Unidos, lembrando a todos o quão imprevisível e aterrorizante a mente humana pode ser. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão americana. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.